Olá, meu aluno, minha aluna querida que estão aí estudando, estão aí trabalhando com a matemática, né? Meu aluno de sexto ano que está aí, né? Trabalhando para passar para o sétimo, oitavo, nono e assim vai, né? Quando a gente vê, já chegou aí no ensino médio, né? Fundamental 2 é uma parte muito interessante, né? Nós estamos na fase final aí, entrando nas séries finais do Fundamental 2 e é uma parte que tudo que você aprender agora, você vai carregar aí ao longo do teu estudo no Fundamental 2 e muito importante também para o ensino médio, né? Então, dando sequência aqui, na nossa aula de potências e raízes, nós ficamos com o primeiro exercício aí da aula anterior, né? Onde eu tenho uma malha quadriculada e eu tenho que desenhar quadrados com as medidas indicadas, né? Então, primeiro, com 3 unidades. Veja uma coisa, com 3 unidades, olha o que vai acontecer aqui. Eu tenho 1, 2, 3, 1, 2, 3. Mas o que eu quero que você perceba é o seguinte, até foi por conta disso que eu coloquei esse exercício para você fazer em casa. Quando nós vamos fazer a área do quadrado, nós fazemos lado ao quadrado, né? Então nós tivemos que desenhar um quadrado com 3 unidades. A gente não está usando unidade de medida, metro, centímetro, né? Nós estamos trabalhando com uma unidade generalizada. Então 1, 2, 3, 1, 2, 3. O quadrado ele tem que ter os 4 lados iguais. Agora, quando nós calculamos a área, a gente faz lá 3 ao quadrado e encontra 9. Então, olha que interessante um detalhe aqui, né? Quando eu faço 3 vezes 3, eu encontro 9. Agora, vamos contar quantos quadradinhos nós temos aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, aí, olha que interessante, 3 ao quadrado é 9. Então, eu parti da medida de um quadradinho, elevei ao quadrado e tive 9 quadradinhos. Ou seja, agora vamos transpor esse raciocínio aqui. Se eu for montar um quadrado com 5 unidades, eu vou fazer 5 ao quadrado. Então, eu vou fazer lá 5 ao quadrado. Lembre-se que 5 ao quadrado é 5 vezes 5. E eu vou encontrar 25. Significa que quando eu desenhar o meu quadrado com 5 unidades de lado, eu vou ter 25 quadradinhos aqui dentro. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 5 vezes 5, 25. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e assim por diante. Eu vou chegar lá a 25 unidades, ok? Agora, o que nós vamos fazer? Com 8 unidades. 8 unidades eu vou fazer 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, vezes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Se eu fizer 8 ao quadrado, eu tenho lá 64 unidades, ok? Então é uma forma interessante de você perceber o que significa elevar ao quadrado um número, né? Então 3 ao quadrado 9, 5 ao quadrado 25 e 8 ao quadrado 64. Agora nós tínhamos um exercício interessante que é colocar em ordem crescente, né? Então o que nós vamos fazer? Eu vou fazer o seguinte com você. Nós vamos pegar os números que estão inteiros, já prontos, não tem raiz, e vamos colocá-los em ordem crescente. Então eu tenho lá, o primeiro é 3, né? Deixa eu até usar uma outra cor para você enxergar melhor aí e poder entender. Então eu tenho lá, o primeiro é 3, daí na sequência eu tenho o 5, né? Pode ser que no meio deles tenha algum número, então eu vou deixar esse intervalinho ali. Depois do 5 eu tenho o 8, pode ser que no meio deles eu tenha algum número, né? Depois do 8 eu tenho o 12, também vou deixar um intervalinho aqui para a gente trabalhar. E depois do 12 eu tenho o 21. Então, o que nós fizemos, né? Nós primeiro colocamos em ordem crescente os números inteiros, os naturais, que já estão ali de uma forma pronta, né? Eu já os conheço e já sei que o 3 é menor que 5 e assim por diante. Agora eu vou pegar raiz por raiz. Então eu tenho lá o 5, o 8, vou pegar o raiz de 99. Veja, a raiz de 99,
Para eu estimar o valor dela, eu vou pensar o seguinte: uma raiz que eu conheço abaixo de 99 e uma raiz que eu conheço acima de 99. Então, a raiz de 99, ela está entre a raiz de 81, porque 81, 9 vezes 9 é 81. E ela está aqui, né? Entre a raiz de 81, ela é maior que a raiz de 81, mas ela é menor que a raiz de 100, que eu também conheço. A raiz de 100 é 10 vezes 10, 10 vezes 10 é 100. Então, esta raiz aqui é 9 e esta raiz aqui é 10. A raiz de 100 é 10. Então, na verdade, a raiz de 99, ela está entre 9 e 10. Então, ela está aqui. Está nesse intervalo aqui. A raiz de 99, ela é 9, alguma coisa. Então, ela é maior que 8 e menor que 12. Então, deixamos ela ali. Próximo raiz, raiz de 400. A raiz de 400, né, a gente está indo nessa sequência aqui. 5, 8, 99, o 21 e o 12 a gente já colocou. A raiz de 400 eu conheço, porque na verdade a raiz de 400 é 20. Por quê? Porque 20 vezes 20 é 400. Então a raiz de 400 ela está aqui, entre 12 e 21. Vamos deixá-la ali. Agora vamos lá, raiz de 26. Né? A raiz de 26, a gente já pode agora fazer um cálculo auxiliar mais rapidinho. Ela é maior que a raiz de quem? De 25, e a próxima raiz que eu tenho exata é 36. Por quê? Raiz de 25 é 5 e a raiz de 36 é 6. Então, na verdade, a raiz de 26, ela está entre 5 e 6. Ela está aqui, entre 5 e 8. Ela é maior que 5, menor que 6, mas ela está nesse intervalo aqui. Então, aqui eu tenho a raiz de 26, ok? Eu vou apagar o que a gente já fez aqui. Se você quiser dar uma pausada e retorna um pouco o vídeo, para você enxergar novamente o cálculo, para a gente poder continuar. Agora, o que nós temos ali? Nós já temos a raiz de 26, agora nós vamos trabalhar com a raiz de 6. Né? Veja, a raiz de 6, ela é maior que a raiz de 4, né? E a raiz de 4 a gente sabe que é 2, porque 2 vezes 2 é 4, e ela é menor que a raiz de 9. E a raiz de 9 é 3, porque 3 vezes 3 é 9. Então ela está entre 2 e 3. Ela estaria aqui. Né? Ela está anterior ao 3, ela está entre 2 e 3. Então a minha raiz de 6, ela está aqui. Né? Ela é anterior ao 3. A raiz de 71, vamos lá. Raiz de 71, eu tenho a seguinte situação. A raiz de 71, ela é maior que... Qual é a menor raiz que eu tenho aqui? 71. Eu tenho, a raiz do 71, eu posso pensar uma coisa. Ela é menor que a raiz de 81 e é maior que a raiz de 64. Né? Ela está entre 64 e 81. Raiz de 64 é 8 e a raiz de 81 é 9. Então ela está entre 8 e 9. Então ela estaria nesse intervalo aqui, entre 8 e 9, mas ela é menor que a raiz de 99. Então a gente vai colocar a raiz de 99 um pouquinho para cá, a gente vai sinalizar aqui esse intervalo, e tem a raiz de 99, né? E tem a raiz de 71. Né? A raiz de 71 ela é maior que 8 e menor que 9, e a raiz de 99 ela é maior que 9 e menor do que 100, do que a raiz de 100, que é 10. Se você não lembra, dê uma volta o vídeo e lembre como nós fizemos aqui essa raiz. E agora nós temos a raiz de 100, que é a nossa última raiz. A raiz de 100 é 10, porque 10 vezes 10 é 100. Então a raiz de 100, ela é maior do que 99. Ela está aqui. A gente vai aumentar um pouquinho o nosso intervalo para a gente colocar em ordem. Agora nós vamos organizar essa sequência. Né? Como é que ficou a nossa sequência aí? Ficou da seguinte forma. Né? Temos lá
a raiz de 6, ele quer na ordem crescente, ela é menor que 3, aí vem o 5, aí vem a raiz de 26, que ela é maior que 5, ela é maior que 5 e menor que 6, aí vem o 8, né? Aí nós temos aquele intervalinho que ficou ali um pouquinho apertado, que é a raiz de 71, a raiz de 99, a raiz de 100, vou apertar um pouquinho aqui, aí vem o 12, a raiz de 400, tá ficando pequenininho, e por último vou colocar ela aqui só para a gente terminar, que é o 21. Né? Então, na verdade, o 21 é o maior número que eu tenho em toda essa sequência aqui. Beleza? Então, começamos lá com a raiz de 6, 3, 5, 26, 8, 71 e assim por diante. Só recordando, por que a raiz de 6 é menor que 3? Porque ela é maior que a raiz de 4 e ela é menor que a raiz de 9. Então, ela está entre 2 e 3. Raiz de 4 é 2, raiz de 9 é 3. Por que a raiz de 26 está entre 5 e 8? Porque ela é maior que a raiz de 25, que é 5, e ela é menor que a raiz de 9, né? Aliás, menor aqui do que a raiz de 36, que é 6. Aí nós tivemos essa sequência aqui que nós trabalhamos, raiz de 71, né? Essa raiz de 71 ela é maior que a raiz de 64, né? E por isso que ela é maior que 8. A raiz de 99 ela é menor que a raiz de 100, por isso que ela está aqui. O 12 é maior que 10, a raiz de 400 é 20, que é maior do que 12 e menor do que 21, beleza? Então temos uma sequência aí onde nós trabalhamos com uma estimativa de algumas raízes, mesmo não conhecendo o valor exato da raiz, eu consigo encontrar o intervalo que ela se encontra. E agora nós temos um último exercício que ficou aí, para nós calcularmos novamente o lado de cada quadrado. Eu vou apagar aqui. Né? Se você não conseguiu copiar ainda, depois dá um retorno aí no vídeo, você consegue copiar. É interessante depois você fazer sozinho. Se você não teve tempo de fazer essa tarefa, né, volta, apaga lá no caderno, copia a sequência anterior de novo e faz sozinho aí para treinar essa estimativa aí de raízes. Agora o que eu tenho lá? Um quadrado de área 100 metros quadrados. Veja, lembrando que a área é lado ao quadrado, né? Então, se a área é lado ao quadrado, se eu isolar o lado ao quadrado igual a área, o quadrado vai passar em forma de raiz. É a raiz da área, né? Então, quanto é que seria na letra A raiz de 100, né? A gente acabou de fazer a raiz de 100. A raiz de 100 é 10. Por que a raiz de 100 é 10? Porque 10 vezes 10 é 100. Então, esse lado, como está em metros quadrados, o lado vai estar em metros, né? Muito cuidado, a gente não pode esquecer a unidade de medida, né? A unidade de medida, ela acompanha a resposta, ela faz parte da resposta. Letra B, 16 centímetros quadrados. Então, a raiz de 16 é 4, porque 4 vezes 4 é 16. Só que cuidado, aqui nós tínhamos uma área em metro quadrado. Agora o meu lado vai estar em centímetro. Se a área é em centímetro quadrado, o lado é em centímetro. Lado é uma medida de comprimento, né? E eu tenho que colocar a unidade faz parte da resposta, né? Então, se eu esquecer a unidade, eu não acertei por completo a resposta. É a mesma coisa chegar para você e dizer assim, ó, vamos andar juntos? Você pergunta quanto? Eu digo, vamos andar 100. 100 o quê? 100 metros? 100 metros tranquilo. 100 quilômetros? Não, 100 quilômetros não. Né? 100 centímetros? 1 metro só. Então, a unidade ela faz parte da resposta, é muito importante. Né? Eu tenho que saber o valor numérico e a unidade. Agora, 144. A gente sabe que a raiz de 144 é 12, porque 12 vezes 12 é 144. Então, seria 12 quilômetros, né? Cuidado que quilômetros é com K minúsculo, eu não posso usar K maiúsculo aí. Então, 12 quilômetros seria o comprimento
né, o lado desse quadrado. Ok, meu querido? Então, fizemos aí a nossa tarefa de casa, espero que você tenha entendido e tem aí, para a próxima aula, uma expressão, olha que interessante. Para chegar à resposta dessa expressão, não é necessária resolvê-la passo a passo. Eu quero que você me diga na próxima aula como é que eu faria o cálculo disso sem resolver. Eu te digo uma coisa, dá para fazer em 1 segundo de cabeça. Veja que tem uma situação interessante ali para você perceber sem precisar fazer o cálculo. Aí temos algumas expressões aqui para resolver, né? Eu coloquei aí 3 expressões para você resolver. E mais 3 aqui para verificar se o resultado está correto, né? Ou seja, se raiz de 36 é menor mesmo. Então temos mais 3 situações aí para você resolver. Ok? Então até um próximo encontro, capriche, espero que você tenha entendido. Tivemos uma aula muito importante, né? Trabalhamos com estimativa de raízes, com cálculo de área e assim por diante. Cálculo do lado, né? Em função da área. Prazer em revê-lo, meu querido. Até um próximo encontro.